Este programa é livre para todos os públicos. Medita devagar. É muito pouco que se me pede para o muito que se me dá. É muito pouco que se me pede para o muito que se me dá. Olha aí, curtinho. Um texto bem curto, mas nós vamos tirar meditações preciosas. Primeira coisa que eu quero dizer é que às vezes essa frase a gente já pode não compreendê-la muito bem, porque veja, é muito pouco que se me pede para o muito que se me dá. Eu vou fazer agora, vou colocar um Deus no meio e você vai entender melhor essa frase. É muito pouco que Deus me pede para o muito que Deus me dá. Tá vendo? Agora ficou um pouco mais compreensível para você, né? É muito pouco que Deus me pede para o muito que Deus me dá. Diante do que Deus me deu, é muito pouco que Ele me pede. Ele nos deu tudo, minha gente. E Ele nos pede tão pouco. Parece que Deus nos pede muito. Parece. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a igreja pede demais, a palavra de Deus é muito exigente. E claro, e de fato é. A palavra de Deus é exigente. Deus pede muitas coisas de nós, sim, Deus pede muitas coisas de nós. Nós temos que seguir os 10 mandamentos, nós temos que fazer tantas coisas, mas a questão é, diante do que Ele fez por nós, o que nós fazemos é o quê? É pouco. É assim que você tem que pensar. Diante do que o Senhor faz por mim, diante do que o Senhor fez por mim, tudo que eu faço é pouco. Deus me pede? Deus me pede. Mas em comparação ao que Ele me deu, é nada. Então o que Deus me pede? Deus me pede para seguir a sua palavra. É muito isso? É muito isso? E veja, por que Deus pede para eu seguir a sua palavra? Deus me pede para seguir a sua palavra. E quem vai sair ganhando nessa história sou eu. Porque não é igual muitas vezes a gente diz assim, olha, me dá isto. Me dá esse livro. E quem vai sair ganhando? Vai sair ganhando eu, que agora o livro é meu, agora eu vou ler, agora eu vou meditar. A outra pessoa perdeu o livro, ela acabou me dando o livro. E talvez a outra pessoa não vai nem mais ter esse livro para ler, agora o livro está na minha mão e agora eu vou ler os livros. Deus, quando Ele nos dá, ou melhor, quando Ele nos pede algo, então Ele está pedindo para você, olha, siga a minha palavra. Ainda quando Deus pede algo, quem sai ganhando ainda é nós. Porque seguindo a palavra dele eu sou feliz. Seguindo a palavra dele eu vou ganhar a vida eterna. É muito pouco o que Deus me pede. Ele nos pede mais o quê? Ele nos pede para vivermos os seus mandamentos. São 10 os mandamentos, Ele pede para que a gente viva cada mandamento, que não deixemos de praticar nenhum mandamento, Ele nos pede isso, mas quem é que sai ganhando na história? Nós. O jovem rico já perguntou para Jesus, o que eu faço para ir para o céu? Obedece os mandamentos. Então veja, obedecer os mandamentos é uma pessoa que obedece o mandamento vai para o céu. Então quem saiu ganhando nessa história? Eu. Ele me pede. E quem ganha sou eu. Você está entendendo? Eu quero que você entenda o seguinte, Deus pede muito pouco. Deus poderia pedir muito mais.
Imagina, diante de tantos pecados que eu tenho, diante de tantos pecados que eu cometo, diante de tantos pecados que você comete, Deus poderia te pedir, olha, eu quero que você nunca mais tenha prazer em coisa alguma, eu quero que você faça penitência de dia, de noite, que você não pode desfrutar de nenhuma felicidade deste mundo. Deus poderia pedir tudo isso pra gente. Deus poderia pedir coisas absurdas e fortes. Mas Deus pede tão pouco. E muitas vezes a gente ainda reclama. Mas tem que seguir a palavra. Mas tem que seguir os mandamentos. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta daquilo. Aí a igreja fala, tem que fazer jejum. Faça jejum uma vez por semana. Não dou conta do jejum. Deus pede tão pouco. A igreja às vezes pede o mínimo. Se confesse ao menos uma vez ao ano. Não dou conta. Tem gente que tem 10 anos que não se confessa. Deus pede tão pouco. Mas preste atenção, São José Maria Escrivá está dizendo, é muito pouco que Deus me pede, para o muito que Deus me dá. Deus pede pouco, mas te dá muito. Deus pede pouco, mas te dá muito. Deus nos deu muito. Deus nos deu muito, Deus nos deu muito, Deus nos deu muito, nos deu a vida. Veja, o que Ele já nos deu? Ele me deu a vida, Ele me deu a existência. Uma das primeiras coisas que Deus te deu foi isso, a vida. Você não existia, né? Teve um momento que você não existia, você não existia. De repente você passou a existir. Olha o tanto que Deus te deu. Deus te deu a oportunidade de viver. Deus te deu a existência. E como é bom viver. Como é bom viver. Mesmo você cheio de sofrimento, mesmo você cheio de coisa, mesmo essa terra sendo um vale de lágrimas, se eu perguntar para você agora, você quer morrer hoje? Grande parte das pessoas morrer hoje, não. Porque viver é bom. Deus te deu a vida, a existência. Deus nos deu o seu próprio Filho, porque tínhamos pecado, tínhamos o ferido, e o que Ele fez? Deus nos deu o seu próprio Filho. Ei, tem coisa melhor que Deus podia nos dar? Deus se deu. Deus deu a Ele mesmo. Deus deu o seu próprio Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu tudo. Olha aí, olha o tanto de coisa que Deus nos deu. E o que nós estamos dando para Ele? Deus nos dá tudo. Deus nos pede pouco e nos dá tudo. Deus deu o seu próprio Filho. Deus deu tudo para nós. Gente, a lista não para. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar a noite inteira falando com você, porque a lista não para. Eu já disse que Ele te deu a existência, Ele te deu a vida, Ele deu o seu próprio Filho. Eu posso também dizer que Deus te deu o Espírito Santo. Em Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo sobre nós. Deus deu o Espírito Santo para você no dia do seu batismo. Ele nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco, para nos dar força. E eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, Ele vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Ele nos deu tudo. Ele nos deu muito. Ele te deu um anjo da guarda. No dia do seu nascimento, no dia que você nasceu, Ele deu um anjo da guarda para você. Você tem um anjo aí do teu lado, sabia disso? Você tem um anjo aí do teu lado. Ele fica só do teu lado, ele cuida de você, ele não sai do teu lado, ele está aí te vigiando, te guardando, te protegendo. Deus deu para você.
Deus te deu tudo. Deus te deu a adoção filial. Agora você é filho de Deus. Deus te deu a graça de ser filho dele. Não éramos filhos, mas ele nos fez ser filhos através da morte e ressurreição de Jesus. Quantas coisas Deus nos deu. E posso até dizer quantas coisas Deus nos dá. Deus dá muito e pede pouco. Você está entendendo? Diante de tudo que Ele dá, o que Ele te pede é pouco. Se você desconsiderar o que Deus te dá, aí talvez você vai dizer, mas é muito porque você não está olhando o que Ele te deu. Quando eu olho o que Deus me dá, então eu vou vendo, nossa, Deus me pede tão pouco. Deus me pede que eu me confesse, que eu vá na missa, que eu leia a palavra, que eu busque os sacramentos. Deus me pede tão pouco e às vezes eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de rezar, tenho preguiça de ir para a missa. Tenho preguiça de me confessar. Não quero obedecer os mandamentos. Ei, acorda, você está entendendo? Deus nos deu tanto e a gente os dá tão pouco. E a lista podia continuar. Ele nos deu dons, Ele nos deu carismas, Ele nos deu tanta coisa, Ele nos dá tanta coisa todos os dias. E me pede tão pouco. Ele me pediu para eu gravar esse programa para você hoje. Ele me pediu para estar com você na Canção Nova. Dá trabalho, tem que preparar. Eu tenho que preparar as formações. Eu tenho que entrar no estúdio, eu tenho que gravar. Mas, meu Deus, o que é isso? O que é isso em comparação a alguém que morreu numa cruz por mim? O que é isso? Meu Deus, dá até vergonha. Ele pede tão pouco para mim. Dá até vergonha. Ei, eu gostaria que você ficasse envergonhado. Dá até vergonha. Ele pede tão pouco e nos dá tanto. O que temos dado para Deus? Eu pergunto para você, o que temos dado para Deus? Temos dado, sabe o quê? Os nossos pecados. Deus nos dá coisas boas, Deus nos dá a eternidade, Deus nos dá o Espírito, Deus nos dá seu Filho, Deus nos deu tudo e a gente dá para Ele os nossos pecados. Muitas vezes. Sabe o que damos a Deus? A nossa ingratidão. Lembra aquela passagem dos 10 leprosos? Jesus cura os 10 leprosos, Deus dá a cura, vocês estão leprosos, Deus dá a cura. E o que os 9 dão? Porque só um voltou para agradecer. O que os 9 dão para Jesus? Os 9 dão ingratidão. Eu não curei 10? Cadê os outros 9? Jesus pergunta. Um deu obrigado. Os outros deram ingratidão. Muitas vezes nós somos assim, Deus nos dá tudo e o que nós damos? O que nós damos a Deus? Nós damos ingratidão, nós damos o nosso pecado. Ei, deixa eu falar uma coisa muito grave. Nós estamos dando a Deus o nosso pior. O tempo que sobra eu dou para Deus. Se der tempo eu rezo. O padre chama você para trabalhar na igreja? Padre, então eu estou trabalhando, eu estou fazendo faculdade, eu vou ver se sobra um tempo, eu vou ajudar o senhor na paróquia, tá? Eu vou ver se dá um tempo eu vou ver se sobra algum tempo na minha vida para eu servir a Deus. Estamos dando o nosso pior para Deus. Estamos dando aquilo que sobra para Deus.
O dízimo, por exemplo, é bíblico. O dízimo é bíblico. Eu não quero aqui falar de dinheiro. O dízimo é bíblico. Aí eu pago tudo, vou no McDonald's, vou no shopping, vou no cinema, vou nisso, vou naquilo, vou comer meu lanche, meu hambúrguer, minha pizza, e o que sobrar a gente dá para a igreja. Se sobrar. Quanto que é o teatro, o cinema? Eu tenho que pagar, com tudo vai dar uns 100, 150, 200, passagem, condução, cinema, isso, aquilo, dá R$100, 150, tá bom. Para Deus, R$2 para Deus, tá bom. Estou falando de dinheiro só para você entender, porque às vezes se revela aí a sobra que a gente dá para Deus. A gente não dá para Deus o nosso melhor, a gente tem dado para Deus o nosso pior. É muito pouco que Deus nos pede. E às vezes nem esse pouco a gente está dando. É muito pouco que Deus nos pede e às vezes nem esse pouco a gente está dando. E é tanto que Ele nos dá. O que Deus nos dá em troca? Veja, você dá para Jesus, você dá para Deus pecado, você dá para Deus ingratidão, mas o que Ele te dá? Você dá para Deus o seu pior. O que Deus te dá em troca? Em troca, enquanto você entrega para Deus os seus pecados, Deus entrega para você a santidade dele. Enquanto você e eu entregamos a Ele os nossos pecados, Ele entrega para nós o seu amor. Ele nos dá tudo. Enquanto temos sido ingratos, enquanto nós temos entregado para Ele ingratidão, eles têm nos entregado em troca o quê? Graça sobre graça sem a gente merecer. Então, enquanto eu sou ingrato, Ele me agracia, mesmo sem eu merecer. E você entrega para Deus? Você entrega para Deus o seu pior. Sabe o que Ele te dá em troca? O seu melhor. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Jesus? Esse amor de Jesus, ele nos envergonha. Deus pede tão pouco e dá muito. E o que mais me envergonha, o que mais eu sinto que a gente precisa entender neste momento é o seguinte: se ao menos o pouco que Ele pede a gente estivesse dando. Jesus não quer que você more dentro de uma igreja. Mas Jesus quer que você vá para a igreja. Jesus quer que você reze. Não é para você rezar, vamos dizer, rezar um rosário o dia inteiro. Imagina, termina um rosário, começa outro, termina um rosário, começa outro, termina um rosário, começa outro. Não é para você ler a Bíblia o dia inteiro. Então, eu vou ler a Bíblia o dia inteiro, desde a hora que eu acordar até a hora que eu dormir. Não. Não é, Deus pede pouco. Agora Deus pede, leia a Bíblia 10, 15, 20, 30, 40 minutos do seu dia. Visite o Santíssimo Sacramento, obedeça os mandamentos, se confesse. Deus pede tão pouco. E o pouco a gente não está fazendo. Deus pede pouco e nos dá muito. Deus te pede pouco e te dá muito. Que eu posso até dizer isso, né? Que a gente tome vergonha na cara. Toma vergonha na sua cara. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Parar de reclamar. Ser mais generoso. Ser mais generoso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém? Que a partir de hoje, eu e você possamos dar mais a Deus. Mais a Deus. Como aquela mulher viúva. Aquela mulher viúva que
Todo mundo estava dando o que sobrava. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, ela deu. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e deu. Essa deve ser a nossa atitude. Não dar a Deus o que sobra, não dar a Deus o nosso pior. O pouco que temos, é pouco que temos, é pouco, mas o pouco que temos nós damos com amor, nós damos com generosidade e nós damos tudo. Na verdade é pouco, mas é tudo. Que Deus te abençoe.